Olá, é o pastor Jabes Adorno. Quero falar com você no capítulo 6 de Isaías. Tem uma história linda que fala da vida, da experiência do profeta Isaías com Deus. A Bíblia diz que ele pertencia, à família real. Ele vivia ali com o rei Uzias e diz que no ano que Uzias morreu, ele teve uma experiência com Deus. Ele foi ao templo e ali ele, orando, buscando a presença de Deus, ele teve uma visão. Ele viu ali anjos, querubins, serafins, altar, fogo, e Deus fez para ele um convite para ser profeta, para sair fazer a obra de Deus. Ele estava querendo recusar e disse: olha, eu sou um homem de lábios impuros, moro no meio de um povo de lábios impuros, eu não tenho como fazer isso. Mas quando ele fez aquela confissão, Deus mandou que um anjo fosse lá no altar, pegasse uma brasa viva do altar e passasse a boca de Isaías. E aconteceu. Depois que ele passou a brasa viva na boca dele, nos lábios, ele então foi queimado, foi passado. A Bíblia diz que foi tirado dele a sua iniquidade. Houve uma limpeza espiritual, moral, e ele então tornou uma pessoa apta. A partir daí, Deus fez uma pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí ele, como estava agora num renovo espiritual, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu querido, nós, para fazermos a obra de Deus, nós precisamos de ter uma experiência com Ele. Sem ter esse chamamento, esse chamado de Deus para a nossa vida, para o ministério, seja de profeta, seja de pastor, seja de missionário, qualquer obra que Deus te chamar, você precisa de ter um preparo. E esse preparo, muitas vezes, não é o seminário que te dá, não é o curso teológico que te dá. Claro que isso faz parte, ajuda, né? Você tornar-se um excelente conhecedor das Escrituras, você ter uma linha teológica é muito importante. Mas, mesmo que você tenha tudo isso, é bom que você tenha essa experiência com Deus, antes de você partir para o seu ministério. Quem sabe ocupar a primeira igreja, você fazer o primeiro trabalho missionário. É bom que você pare um pouco, tire um momento, separe com Deus um momento de oração, quem sabe até de jejum, e diga para Deus o que é que você pretende fazer. E Ele vai te dar o norte, Ele vai te dar o caminho, Ele vai te ensinar, mesmo que Ele não revela tudo para você. A gente, quando é chamado por Deus, a gente sabe que é chamado, mas você não sabe que caminho você vai trilhar, por onde você vai passar e nem aonde você vai chegar. Eu tive essa experiência quando eu comecei o meu ministério. Eu tinha convicção da minha chamada, eu sentia bem, mas eu não sabia onde eu ia chegar com aquele ministério que Deus estava me chamando, e jamais pensaria que eu fosse tão longe como fui. Graças a Deus por isso.
Deus pode ter para você também algo muito importante, desde que você tenha um bom princípio, uma boa fundação, uma boa firmeza, pisar num solo seguro e fazer as coisas com convicção de que realmente você tem um chamado de Deus para a obra do Senhor. Então eu digo para você, experimente primeiro, antes, uma experiência com Deus. O Isaías foi muito bem, né? Foi muito bem. Ele teve um chamado, teve uma experiência e deu certo. Ele foi considerado profeta messiânico e também um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Eu quero orar por você, para que você possa entender o chamamento de Deus na sua vida, tá bom? Meu Pai, meu Deus, eu oro por essa pessoa que agora está tendo uma experiência, ou querendo ter uma experiência contigo, Pai, pelo seu ministério que talvez ainda vai iniciar, sentindo que está sendo chamado, que já está na obra, mas que, quem sabe, ainda não tem uma experiência, Deus, do altar, da brasa viva, queimando os seus lábios. Pai, em nome de Jesus, visita agora essa pessoa, em nome de Jesus.